Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do quarto módulo de planilhas eletrônicas. Vocês vão ver que no quarto módulo a gente vai aprender algumas formas diferentes de chegar nos mesmos resultados já alcançados. Na primeira aula a gente vai focar em como realizar operações com letras e com texto. Não entendeu o que isso significa? Fiquem calmos que até o final da aula de hoje vocês vão entender. Vamos começar a entender a planilha da aula de hoje? Nela, a gente tem um cadastro parecido com o que vários sites fazem, onde o nome e o sobrenome são solicitados de forma separada. Vocês já pensaram como se faz para juntar esses dois textos que estão separados em um só? Não são números para a gente realizar uma soma, né? Então como é que a gente faz para tratar isso? Quais são as funções que a gente utiliza para tratar isso? O que a gente quer então? Vamos pensar, vamos com calma. O usuário vai digitar o nome na primeira lacuna, o sobrenome na segunda, e depois a gente quer que o nome completo dele apareça, certo? Legal. Mas a gente pode querer também que todo nome fique em letra maiúscula, ou que todo nome fique em letra minúscula, ou que ele fique normal. O que é normal? É quando a primeira letra é maiúscula e as outras são minúsculas, certo? Eu sei que vocês devem estar pensando, mas o nome completo não vai ficar assim? E em parte sim, porque eu digitei aqui só com a primeira letra maiúscula, mas a gente vai falar disso mais para frente um pouquinho na aula. Vamos começar tentando então preencher essa primeira linha do nome completo? Então, para a gente indicar que é uma função, se vocês lembrarem, a gente aperta igual, né? Beleza. Então o que a gente quer juntar? É nome e sobrenome, né? Se a gente fosse somar, como é que a gente faria? Nome, que é o A3, mais sobrenome, que é o B3, certo? O que vai acontecer se a gente der Enter agora? Deu erro. Por que deu erro? Porque soma é uma operação que só pode ser feita com números, certo? Então a gente não pode usar o símbolo, essa cruzinha, o símbolo de mais, para a gente juntar palavras. Então, o símbolo que a gente usa quando a gente quer juntar palavras é chamado de e-comercial. Vocês vão apertar Shift e a tecla 7 do teclado de vocês. Normalmente esse é o lugar onde ele se encontra. É esse símbolo aqui. Todo mundo está enxergando ele e entendendo que símbolo é? Deem uma olhadinha se é no Shift 7 mesmo ou onde esse símbolo se encontra no teclado de vocês, porque a gente vai usar ele na aula de hoje. Tá bem? O que vai acontecer agora se eu apertar Enter? Ele juntou os nomes, correto? Então ele juntou o nome com o sobrenome. Legal, né? Então, vocês estão vendo que na realidade ele juntou o nome e o sobrenome, mas os dois estão sem um espaço aqui no meio? Por que isso acontece? Quando a gente diz para ele juntar a célula A3 com a célula B3, não tem espaço em nenhuma das duas. Então, o que ele faz? Ele junta as duas. Mas tem um outro jeito da gente fazer e adicionar esse espaço, que funciona da seguinte maneira. Esse E serve para a gente conectar dois textos, certo? Se a gente quer conectar esses textos e quer um espaço no meio, o espaço também é um texto que a gente vai conectar. Então, como é que a gente vai fazer? A gente abre aspas para indicar que é um texto, que nem a gente fez em diversas outras aulas quando a gente queria inserir texto. Aperta espaço, que é o que a gente quer que apareça que não está aparecendo, fecha aspas. E a gente precisa adicionar mais um E desses. Por quê? A cada conjunto de palavras que a gente quer somar, a gente tem que botar um E comercial desses, então é importante que a gente bote outro, certo? Agora, se eu apertar Enter, Lucas Agostini, que é o meu nome, com um espaço no meio. Viram como é fácil? Então resolvemos esse problema. Então, legal. Com isso, por que isso é tão importante? Porque pensem que a gente tem uma função daquelas que a gente estudou, a PROC-V. Se a gente tentar pesquisar todo mundo que se chama Lucas, por exemplo, vários sites, várias lojas fazem dessa forma. O vendedor quer procurar pelo teu nome e teu sobrenome. Ele não escreve todo o nome e sobrenome, ele escreve uma parte. E isso retorna um resultado igual. Se a gente tentar fazer com uma função PROC-V a busca e botar Lucas só, e a gente tiver só essa coluna aqui, não vai aparecer o meu nome. Porque o PROC-V ele procura o valor da célula igual. Agora, se a gente procurar por Lucas e a gente tiver essa célula de nome, essa célula de sobrenome separadas, a gente consegue achar o meu nome completo. Por isso que a gente usa, então, normalmente separado esses campos. Legal? Beleza, e como é que a gente faz, então, para botar o nome em maiúsculas? A gente começa com um igual, porque é uma função, e a função se chama maiúscula. Estão vendo que apareceu ali?
Beleza, o que a gente quer que fique em maiúscula? Abre parênteses, o nome completo, né? Então vamos clicar aqui na célula do nome completo, fecha parênteses, Enter. Viram como foi fácil? Então agora a gente tem todo o nome em letras maiúsculas. E minúscula, vocês devem imaginar já, funciona mais ou menos da mesma forma. Minúscula, abre parênteses, C3, fecha parênteses. Viram que agora sumiu a primeira letra que era maiúscula do nome? E o normal, o que é? Como eu disse pra vocês, o normal é quando a gente quer pegar a primeira letra e fazer ficar maiúscula e as outras todas minúsculas. Normalmente a gente usa isso bastante para nome, tá? Nesse caso aqui já tá certo, né? Então vamos fazer errado só pra gente ver como dá certo. Assim. E vou mexer no sobrenome também. Viram que se eu botar o nome e o sobrenome agora errado, o nome completo fica esquisito? Fica que nem eu digitei? Então, se o teclado da pessoa está com defeito, ou de repente a pessoa não consegue digitar com letras minúsculas, por exemplo, ela podia ter escrito o nome todo com maiúsculas, e a gente quer que apareça de forma correta o nome, de forma certinha, a gente usa o normal, então. Que a gente diz, qual é a função normal? Ela é pri ponto maiúscula. O que isso quer dizer? Que a primeira letra vai ser maiúscula. Então, pri maiúscula, C3, bum! Agora a gente tem um nome normal. Estão vendo? Que legal isso? Isso resolveu o nosso problema. Isso, pessoal, de somar textos, funciona para quaisquer textos que vocês quiserem, em quaisquer situações. Esse símbolo, vou botar aqui embaixo mais uma vez para vocês verem, o e-comercial, ele tem essa função, ele é uma operação de somar textos, de somar caracteres, certo? Então a gente pode, por exemplo, vou botar só um último exemplo aqui para vocês verem. A gente poderia escrever meu nome assim, ó, L, e-comercial, U, e-comercial, C, e-comercial, A, e-comercial, S. E vai dar certo também, estão vendo? Porque a gente pode somar letras ou a gente pode somar palavras. E sempre vai dar certo. Tá bem, pessoal? Nossa aula de hoje termina por aqui. Tenham um ótimo dia.